Gente, meu nome é Letícia. Eu não sou aluna, viu? Sou professora, sou novinha mesmo. Eu fui da primeira turma do CETEP de 2018. Devido à pandemia, eu só consegui me formar agora, em janeiro, e fui convidada para ser professora, né? A aula vai ser bem rápida e a questão da prova. A prova, eu pensei em fazer uma prova ou um trabalho. Aí eu queria a opinião de vocês. A prova. Prova é bem mais prático. Tipo assim, Por trabalha minha prova. muito tempo fazendo. E prova a gente entra lá, responde bem ligeiro. Prova de boa, prova. Tá bom. Pronto. A, Outra, outra coisa. Hoje a aula vai ser só para me apresentar e explicar. A próxima aula será apenas para vocês tirar dúvidas. Então você vai lá no meu PV, vocês vão lá no meu PV e vão colocar, professora, eu tenho tal dúvida nisso. Aí a próxima aula será apenas para tirar dúvidas e como forma de revisão. Será duas provas, a prova de ética e a prova de legislação. Essas três primeiras aulas será a primeira aula hoje de ética, próxima aula revisão e a terceira aula será a prova. Próxima semana será apenas legislação. Tá bom assim para vocês? Tá bom, tá bom. Pronto. Então vamos começar a aula, né? Eu vou fechar aqui minha tela e vou deixar apenas a tela do slide, tá bom? Vou fechar minha câmera. Deu certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Deu certo, estamos ouvindo, estamos vendo também aquele slide. Sim. Pronto. A aula de hoje será de Código dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Meu nome é Letícia Daphne Moraes Macedo e sou técnica em radiologia. Preâmbulo, ou seja, o que enuncia o que prescreve, né, a aula. O Código de Ética dos Profissionais enuncia ou prescreve os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, e relaciona direitos e deveres dos profissionais inscritos no CONTER, Conselho de Radiologia, ou Conselho Regional de Radiologia, e das pessoas jurídicas correlatadas. O código serve também como orientação para o PJ, ou seja, pessoas jurídicas, para a empresa, para o exercício da profissão do tecnólogo técnico ou auxiliar de radiologia. Impõe-se a inscrição no Conselho Regional da respectiva jurisdição. Ou seja, o tecnólogo técnico ou auxiliar só pode atuar na área quando ele estiver inscrito no Conselho Regional. Os preceitos desse Código de Ética se aplicam aos profissionais das técnicas radiológicas e auxiliares de radiologia, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidade, especializações
ou cargo exercido. Ou seja, você é técnico e é especialista em radioterapia. Um exemplo. Esse, alguém deixou o fone ligado, o áudio? Eita. Tá bom, tudo bem. Ou seja, você é técnico e tem especialização em radioterapia. Esse código também se implica a isso. Capítulo 1, da profissão. Só um minuto. É objeto da profissão do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, o disposto na Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada no Decreto número 92.790, de 17 de junho de 1986, as seguintes áreas. Ou seja, o técnico ele pode atuar em 5 áreas diferentes. Assim como o médico, tem médico que é ginecologista, tem médico que tem especializações, né? Diferente. Aí, o técnico pode atuar na radiologia, no setor de diagnóstico médico, na radioterapia, só um minuto, na radioterapia, no setor de terapia médica, ou seja, com tratamento de câncer, de tumor, entre outros, né? Na radioisótópicas, um nome complicado, só um minuto, gente. Que trabalha com materiais radioativos, pedras radioativas, césio, vocês vão ver isso mais lá na frente. De medicina nuclear, que trabalha com medicamentos radiológicos, como o iodo, entre outros. De radiologia industrial, no setor industrial, que trabalha com indústrias e empresas no setor alimentício ou empresas que fazem leitura de cargas. Gente, desculpa eu estar um pouquinho nervosa, porque vocês são a minha primeira turma. Sem problema, mulher. Desse jeito, para tudo tem a sua razão. Ela é a nossa primeira professora de ética. Pronto. Capítulo 2. Normas fundamentais. O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, no desempenho de suas atividades profissionais, deve respeitar integralmente a dignidade da pessoa humana, destinatária de seus serviços, sem restrição de raça, nacionalidade, partido político, classe social e religião. Ou seja, o técnico deve respeitar qualquer pessoa, independente de restrição de raça, nacionalidade, partido político, classe social e religião. Parágrafo 1º. Respeitar integralmente a dignidade da pessoa humana, destinatária de seus serviços, sem restrição de nacionalidade, de raça, nacionalidade, sexo, idade, partido político, classe social ou religião. É a mesma coisa do primeiro parágrafo. Só aumenta a questão da restrição, né? Porque no primeiro parágrafo não tem sexo nem idade. Parágrafo 2º. Pautar, ou seja, levar sua vida, observando na profissão e fora dela os mais rígidos princípios morais para a elevação
de sua dignidade pessoal, de sua profissão, de toda a classe, exercendo sua atividade com zelo, probidade e decoro, em obediência aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e da legislação em vigor. Ou seja, o técnico, ele é observado dentro e fora da sua profissão. Ele está sendo avaliado dentro do seu local de trabalho e fora dele. Parágrafo 3º. Dedicar-se ao aperfeiçoamento e atualização de seus conhecimentos técnicos, científicos e sua cultura geral, e assim para a promoção do bem-estar social. Ou seja, busque sempre se aperfeiçoar, busque sempre conhecimento, busque fazer especialização, está sempre aperfeiçoado no seu campo de trabalho. Artigo 3. O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, no exercício da sua função profissional, complementará a definição de suas responsabilidades, direitos e deveres nas disposições legais, especial ou em geral, em vigor no país. As disposições legais, ou seja, eu acho que tem gente entrando, só um minuto. Vou voltar a ler de novo. Artigo 3. O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, no exercício de sua função profissional, complementará a definição de suas responsabilidades, direitos e deveres nas disposições legais, especial ou em geral, em vigor no país. Disposições legais, ou seja, deve rigidamente seguir as disposições legais sobre direitos e deveres dos técnicos em radiologia. Capítulo 3. Das relações com cliente e paciente. Artigo 4. O alvo, objeto, foco de todo o trabalho do técnico é dar toda atenção ao cliente e paciente em benefício do qual deverá agir com o máximo zelo ou melhor de sua capacidade técnica profissional. Ou seja, sempre coloque o cliente e paciente em primeiro lugar. Cliente-paciente é porque essa nomenclatura, cliente é quando o técnico atua em empresa privada, ou seja, o cliente está pagando, e paciente é quando você está atuando em hospital. Artigo 5º. Fica vedado é proibido, ao tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, obter vantagens indevidas aproveitando-se da função ou em decorrência dela, sejam de caráter físico, emocional, econômico ou política, respeitando a integridade física e emocional do cliente, paciente, seu pudor natural, sua privacidade e intimidade. Fica proibido receber ajuda ou benefício que não seja de maneira legal. Ao tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, expressamente vedado
ou seja, expressamente proibido fornecer a cliente-paciente informações diagnósticas verbais ou escritas sobre procedimentos realizados. A gente não pode falar para o paciente o que ele tem, isso somente o médico. Das relações com colegas. É vedado ao tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia, ou seja, é proibido. Parágrafo 1º. Participar de qualquer ato de concorrência desleal contra colegas, valendo-se de vantagens física, emocional ou religiosa. Parágrafo 2º. Assumir emprego, cargo ou função de um profissional demitido, afastado, em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria e da aplicação deste código. Alguém é afastado e sai porque estava defendendo os seus direitos perante ao código e a empresa não estava cumprindo. E outro técnico vem e assume o lugar, continuando a errar do mesmo jeito que a empresa estava pedindo para o técnico seguir aquela norma, sendo que no código não é permitido. Parágrafo 3º. Posicionar contrariamente a movimentos da categoria com finalidade de obter vantagens. Ou seja, se existir alguma greve no hospital, todos os técnicos têm que seguir a categoria, defendendo, né? Defendendo a categoria do técnico em radiologia. Parágrafo 4º. Ser conivente em erros técnicos, infrações éticas e com o exercício irregular ou ilegal da profissão. Ou seja, você não pode ver um erro ou infração e não comunicar ao Conselho Regional, compactuando com a irregularidade. Parágrafo 5º. Compactuar de qualquer forma com irregularidade dentro do seu local de trabalho que venha prejudicar a sua dignidade profissional, devendo denunciar tais situações ao Conselho Regional. Foi isso que eu acabei de dizer a vocês. Parágrafo 6º. Participar da formação profissional e de estágios irregulares. Ou seja, você, que é aluno, não pode participar de nenhum estágio que não seja regular. Capítulo 7. Das responsabilidades profissionais. Artigo 16. Aqui está a palavra errada, mas vocês entendem, né? O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia deve, parágrafo 1º, preservar em sua conduta a honra e a nobreza e a dignidade da profissão, zelando seu caráter e essencialidade e indispensabilidade pela sua reputação profissional. É aquilo que eu falei. Você, você está sendo julgado e observado dentro e fora do seu local de trabalho. Parágrafo 2º. Reconhecer as possibilidades e limitações no desempenho de suas funções profissionais e só executar técnicas radiológicas, radioterápicas, nuclear industrial mediante requisição e solicitação do especialista. Ou seja, você só pode executar uma técnica radiológica com requisição do médico. Sem requisição, você não pode executar.
Parágrafo terceiro. Assumir civil e penalmente responsabilidades por atos profissionais danosos ao cliente e paciente em que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou omissão. Ou seja, você vai assumir civil e penalmente causas por imperícia, imprudência, negligência ou omissão. Imperícia. O que seria imperícia? Quando você faz alguma coisa que você não tem a perícia, ou seja, a capacidade técnica, ou você não estudou para fazer aquilo. Imprudência. Quando você faz sem dar a devida atenção ou devido cuidado. Negligência. Deixar de fazer a sua obrigação se omitindo. O que é negligência? Você deixa de fazer sua obrigação. Caso tenha alguma ocorrência rápida e você está fazendo qualquer coisa e não pode atender naquele momento. Então, isso é uma negligência. Artigo 17. Ainda das responsabilidades profissionais. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia deve observar rigorosa e permanentemente as normas legais de proteção contra as radiações ionizantes no desempenho das suas atividades profissionais, para resguardar sua saúde do cliente e de seus auxiliares e de seus descendentes. Você é obrigado a exigir da empresa ou hospital que você trabalha todo o equipamento de proteção, todo o EPI. Artigo 18. Será de responsabilidade do tecnólogo o técnico em radiologia que estiver operando o equipamento emissor da radiação, a isolação do local, a proteção das pessoas das áreas irradiadas e a utilização de equipamentos de segurança em conformidade com as normas de proteção radiológicas vigentes no país. Ou seja, você vai atender um paciente, esse paciente está com acompanhante. Caso o paciente não precise, você não pode deixar o acompanhante entrar. Além é porque vocês ainda não estudaram radioproteção, mas quando a luzinha estiver acesa, vermelha, vocês também não podem deixar ninguém entrar. Artigo 19. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia é obrigado a exigir dos serviços em que trabalhe todo o equipamento indispensável de proteção radiológica, cumprindo determinações legais e adotando o procedimento descritos no parágrafo único do artigo 16 deste Código, podendo, caso persistam, negar-se a executar exames, procedimentos ou tratamentos na falta do mesmo. Como eu disse, você é obrigado a exigir todo o equipamento e caso a empresa ou o hospital negasse a dar esse equipamento, você tem a escolha de não fazer o exame. Artigo 20. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia jamais poderá deixar de cumprir as normas emanadas do Conselho Federal e regionais de técnicos em radiologia e de atender às suas requisições administrativas
intimações ou notificações no prazo determinado. Você deve comunicar ao conselho infrações e desrespeitos ao código, ou seja, alguém que não está cumprindo as normas. Você tem o poder de ir lá e denunciar. Me diga uma coisa, algum médico falou que na hora lá do paciente entrar com a pessoa que vai fazer o procedimento, vamos X, ninguém pode entrar, nesse caso não é um acompanhante. Aí eu te pergunto, e se caso for uma criança, como é que é esse procedimento? Pronto, é como eu disse a vocês. Caso o paciente não precise, você não pode deixar o acompanhante entrar. Porque o acompanhante vai estar levando radiações secundárias, né? Mas caso seja uma criança, você tem que exigir do hospital que tenha os EPIs para a mãe ou acompanhante da criança. Pois uma vez eu fui fazer um raio-x com minha filha aqui no regional e pediram para mim entrar e não me deram nada. Isso. Também já fizeram comigo isso, acho que umas 3, 4 vezes. Não me deram nada. Pediu para mim entrar porque primeiro ela entrou sozinha, que o técnico falou que não podia entrar, e ela começou a chorar lá dentro, né, porque ela é uma criança. Aí eles podem entrar, mãe. Pronto, eu entrei e eles não me falaram nada. Nem Pronto. me deram. O que acontece é porque muita gente, por não saber que tem direito aos EPIs, eles não pedem, mas é direito do paciente ou acompanhante exigir os EPIs. Professora, e eu não sei se isso é verdade, eu ouvi assim por alto, mas é verdade que também, quando não houver os EPIs para o acompanhante, o técnico tem que dar os EPIs dele para o acompanhante? Na verdade, o técnico não tem EPIs, não. O EPI que a gente tem é ficar atrás da parede baritada. Aí, Esses EPIs, professora, o que é a roupa de chumbo que falam? isso. Equipamento de proteção. É porque vocês vão estudar mais lá na. Acho que vocês ainda não estudou, né? EPIs? Não, estudamos ainda não. Pronto, vocês vão estudar mais lá na frente, aí vocês vão saber detalhadamente quais tipos tem e quantos tem. Mas geralmente o hospital não dá todos, né? Porque tem uns que são bem caros. Mas é como eu disse, você pode exigir do hospital. Você está no seu direito de exigir. Dizer, não, eu só faço tal exame se tiver tal EPI. Geralmente, quem usa os EPIs são os acompanhantes. E caso, vamos dizer que você atende um paciente de urgência e emergência, né? Um paciente de ambulância. E você precise, como já aconteceu comigo, e você precise ficar do lado do paciente, ou para segurar, ou para imobilizar, alguma coisa do tipo, aí você pode e deve usar. Mas é só nesses casos mesmo. Outros casos que também tem é casos de paciente em leito, que às vezes você precisa segurar o paciente, muitas vezes o paciente não vem com acompanhante, porque ele está no leito, né? Ele já está internado no hospital, aí você tem que ir e segurar ele ou qualquer coisa do tipo. Aí você pode usar. Você pode. Todo mundo entendeu? Entendi, eu entendi. Só um minuto para me ver onde é que eu parei. Vamos lá. Tá bem pertinho já a aula. Essa aula é bem rápida, sabe?
é como eu havia dito para vocês. Hoje eu queria apenas apresentar a questão da matéria e amanhã seria uma aula mais incorporada, né? Uma aula mais intensa, porque vocês vão falar suas dúvidas e eu vou tirar todas elas, além de a gente fazer uma revisão, né? Amanhã eu vou estar mais calma também. É porque a sua primeira vez é normal a gente ficar assim, né? Do É, mesmo jeito, quando vai ser um dia, né? Quando a gente, se Deus quiser, passar essa pandemia e o estágio, é normal, isso faz parte, esse verdade. nervosismo faz parte. Mas já adiantando para vocês que é muito bom e muito gratificante. E eu falo mesmo, é muito bom quando a gente vê, né, que um aluno, né, que já estudou, foi em 2018 e hoje é muito bom. E incentiva, né, a gente. Verdade, com certeza. Um aluno entrou aqui, vou voltar para aula. Sem querer me gabar, mas já me gabando, eu era a melhor aluna da sala. Ixi, sem querer se gabar, né? Mas eu tô brincando. É porque eu vou terminar aqui e a gente conversa um pouquinho. Capítulo 9 do sigilo profissional. Constitui infração ética revelar sem justa causa fatos sigilosos que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Ou seja, você só pode denunciar ao Conselho Regional a empresa ou algum colega seu que esteja cometendo uma infração, se você tiver provas daquilo. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. 3. Fazer referências a casos clínicos identificáveis e exibir clientes ou seus relatos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos radiológicos em programas de rádio, televisão ou cinema, em artigos de entrevistas, reportagens em jornais, revistas, congressos, simpósios ou outras publicidades legais, salvo sem autorizado pelo cliente, paciente ou responsável. Olha, você não pode tirar foto do paciente, postar, divulgar em televisão, cinema, artigos, como eu já havia dito, né? Sem autorização. Por quê? Você pode levar um processo. Então, de forma alguma, vocês não podem divulgar nada do paciente sem autorizado. Ainda do sigilo profissional. Parágrafo único. Compreende-se como justa causa, principalmente, colaboração com as justiças em casos previstos em lei. Você pode, você pode e deve colaborar com a justiça. Vamos dizer que um colega seu cometeu uma infração, né? E ele, o conselho veio e pediu um exemplo, seu relato sobre aquilo. Então, você tem que colaborar com a justiça nesses tipos de casos. No caso é assim, professora, uma pessoa pede, né? Eu vou com um exemplo, eu vou com um filho meu, aí eu peço a roupa de chumbo para mim usar, que eu sou paciente, né? E ele Sei. nega. Aí eu posso falar sobre o diretor do hospital, assistência social, porque eu pedi e não deu, é assim, no caso? Pode sim, você pode. Porque assim, é como eu disse, muita gente não sabe os seus direitos, né? Não conhece.
A gente que é técnico, que estuda, a gente conhece os nossos direitos, mas muita gente não conhece. É Cabe a verdade. nós, muita É, gente mesmo. é Cabe que a nem nós, pode professora, é falar. que nem a história desse negócio do parto, né? Quando uma mulher vai ter um filho. Todo pai tem direito, isso fizeram até um artigo já, todo pai tem direito de assistir, seja ele ou SUS ou particular. Uhum, Normalmente muitas pessoas não sabem, mas todo pai tem direito sim. Muitas pessoas não conhecem os direitos. E fica naquela, né? verdade. Devido a isso. Mas cabe a nós ensinar, né? Já que a gente sabe ensinar, porque muita gente tem contato com radiação, contato mesmo, e não sabe. É verdade. Notificação compulsória de doença, perícias radiológicas nos seus exatos limites, escrita de defesa de interesses legítimos dos profissionais inscritos, revelação de fatos sigilosos ao responsável pelo incapaz. Os capítulos eles estão assim meio embaralhados porque eu tirei alguns capítulos que não tinha tanta relevância assim, sabe? Professora, Mas eu, desculpe a pergunta, esse fato aí sobre sigilo, né? Ele fala também sobre a pessoa que trabalha, né? No caso onde eu moro aqui no Itajá, eu já vi várias pessoas fazendo o seu trabalho e comentando com os outros, sabe? Ah, aquela pessoa fez um preventivo, deu isso. Eu acho que isso, o sigilo também faz parte, né? Também, com certeza, com né? certeza. Eu não sei Como eu já se, vi muito. se, Aqui no Itajá, só o que tem disso. Pessoas que foram pronto, fazer preventivo, que vai fazer um beta, e as pessoas da rua já sabem que todo mundo já fez, sabe? Eu acho sei, isso falta de. de ética, falta Falta de de ética. ética mesmo. Pronto. Eu não sei se aplica a isso que você diz, mas com certeza se aplica, né? Porque sigilo é de todos os É verdade. profissionais. Os Às vezes, profissionais, ele tem que ter sigilo naquele que fala. Só que no caso do sigilo da gente, é porque a gente não pode, de maneira alguma, contar ao paciente o que ele tem. Pronto, muitas contar para vezes, o outro, né? Também. Dar o laudo, né? Como você está falando. Dar o isso, laudo, isso, né? isso. A gente Não, não assim, pode. porque esse fato mais A íntimo gente que pode você. falar, né? Se está bem. Quando o paciente Esse, pergunta, deu o quê? vou falar. Esse caso mais íntimo que você falou, isso aí já é totalmente diferente, porque a gente não trata um paciente, vamos dizer, com mais intimidade, é mais, a gente só faz o raio-x, vê o osso e pronto. É verdade. Mas a gente pode sim falar entre nós, sem a presença do paciente, o que é que o paciente teve e tal. Muitas vezes mesmo, tem médicos que eles pedem a opinião da gente. É verdade. Às vezes o médico mesmo ele não encontra a fratura. Aí ele vai lá e pede. Você acha que a fratura está onde? Só quando o médico pede é que você pode dar sua opinião. Mas se ele não pedir, você também fica lá calado. E em relação ao paciente, você não pode de maneira alguma, é, dar o laudo ou dizer, enfim, mas como você disse, pode dizer assim, não, vai ficar tudo bem, pronto, só isso. Não pode dizer mais nada. Eu atendi um paciente uma vez que foi um acidente de moto. Aí tinha um cara, duas motos, na verdade. Tinha um cara que tava gritando, gemendo de dor. Aí a gente fez o raio-x, ele não tinha nada. Nada, nada, nada. Só mesmo a pancada, né? E o outro que não tava, que tava calado, não tava falando nada, tava com três fraturas diferentes no pé. Aí, mesmo assim, a gente não pode dizer nada a eles. É verdade.
Mas eu falando aqui, aí lembro, né, que o melhor período do curso, sem sombra de dúvidas, é o estágio. Que você Nossa, não. eu fico ansiosinha. Estou É, ansiosa para começar, mas se Deus quiser, essa pandemia vai passar e todo mundo vai estagiar e todo mundo vai se encontrar, porque eu não conheci todos os alunos ainda não, só conheço a Edivânia, a sei, Raquel, Dorinha, não conheço todo mundo não, que eu é. entrei em dezembro. Essa pandemia atrapalhou muita coisa, né? Mas vamos lá. Capítulo 12 dos Conselhos Nacionais e Regionais e da observância e aplicação deste Código. Artigo 29. Complete. Eu acho que. Deixa eu ler aqui da folha. Tá errado. Compete, compete somente ao Conselho Nacional e aos Conselhos Regionais orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do técnico, bem como a aplicação de medidas disciplinares que possam garantir a fiel observância deste código. Ou seja, não cabe ao dono da empresa, ao caso seja privado, né? Ao diretor, ao seu chefe, vamos dizer assim, disciplinar ou orientar ou fiscalizar você. Você só pode receber uma penalidade do Conselho Regional. Nada mais. Ninguém pode dar penalidade a você, somente o Conselho Regional. Parágrafo único. Ao se inscrever em qualquer conselho regional, tecnólogo, técnico ou auxiliar em radiologia assume tacitamente a obrigação de respeitar o presente código. Ou seja, aluno ou estagiário, ele não, claro que tem a obrigação, mas ele não vai ter penalidade se desobedecer esse código. Somente as pessoas inscritas, somente quem tem inscrição no conselho, a carteirinha, que tem a obrigação de respeitar o código. Capítulo 13 das penalidades. É o último capítulo, viu, gente? Artigo 30. Os preceitos desse código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator a quem, de qualquer modo, com ele ocorrer a infração, ainda de forma omissa, nas seguintes penalidades. A advertência confidencial é aquele famoso puxãozinho de orelha que, que ele, vamos dizer que o seu supervisor, o chefe do setor, né, vai lá e diz, fulaninho, você está errando nisso. Pronto. Aí ele vai, tem essa advertência e ele não precisa comunicar ao conselho. Censura confidencial, também do mesmo jeito. Censura pública em publicação oficial. Caso o técnico chegue a essa penalidade, vai ser publicado no oficial, né, do Diário Oficial, tal censura, tal penalidade que o técnico tem. Suspensão do exercício profissional por 30 dias. Ou seja, é porque assim, isso é, vamos dizer, uma pirâmide. Primeiro você recebe a advertência confidencial, se você continuar fazendo cometendo aquela mesma infração, você vai para a censura confidencial, que é algo mais, vamos dizer, pronto, você tem o seu superior, que é o chefe do setor. A advertência confidencial é feita por ele. A censura confidencial já é feita pelo diretor do hospital
ou o seu chefe, né? Suspensão do exercício profissional. Depois de você continuar cometendo todas essas infrações, você tem o seu exercício profissional suspenso por 30 dias. No caso, você não pode trabalhar dentre esses 30 dias que você está suspenso. E a última e mais severa é a cassação profissional do Conselho Nacional. Ou seja, sua carteira vai ser cassada, sua carteirinha vai ser cassada e você não pode mais exercer a profissão. Mas isso aí é só em casos extremos mesmo. Aí, parágrafo 1. Salvos no caso de manifesta gravidade que exige aplicações imediatas. Eu acho que está um pouco errado, eu vou ler aqui salvos no caso de manifesta gravidade que exijam a aplicação imediata das penalidades mais sérias. A imposição das penas obedecerá à graduação conforme a reincidência. É aquilo que eu disse a você, é como uma pirâmide, você vai levando primeiro a advertência, a censura, a suspensão, para poder ser o ato de mais gravidade, que é a cassação do exercício profissional. Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Estou sim, professora. Não tenho dúvida, não. Pronto. Eu vou voltar para a página. Pronto. Essa foi a aula de hoje. Eu estava um pouquinho nervosa, porque, como eu falei, vocês são a minha primeira turma e esse ensino à distância é um pouco complicado, né? É, mulher, a gente entende, é complicado para todo mundo. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso agora. Verdade. E Porque se adaptar, né? sabe, não viver Natal. Então, só nos É resta verdade. aprender desse jeito. Isso. Mas, como eu disse, só cabe a você. Só cabe a você estudar e a se profissionalizar cada vez mais. Porque a gente se forma, mas a gente nunca para de estudar. Sempre É tem algo verdade. novo, sempre tem algo novo, outra coisa, uma incidência, um posicionamento novo. É como medicina, né? Sempre tem um remédio novo, sempre tem uma coisa nova, né? Medicina sempre exige uma doença nova e a pessoa não para, não. Isso mesmo, isso mesmo. Vou interromper aqui a gravação.